Olá, boa noite. Meu nome é Mariana Maciel, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduada em psicodrama e pós-graduada em neuropsicologia. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem da psicologia. Então, quando você se forma em psicologia, você pode seguir diversas abordagens. E uma delas é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC. E como é que surgiu, então, a TCC? O Dr. Aaron Beck, lá na década de 1960, ele era um professor, médico psiquiatra e professor assistente da Universidade da Pensilvânia. E aí, ele seguia a psicanálise. E de repente ele falou assim, eu quero fazer um estudo para ver essa validade empírica da psicanálise. Só que aí nesse estudo ele descobriu algo muito interessante, que as cognições distorcidas e negativas eram a fonte primária das características da depressão. E aí ele falou assim, deixa eu criar algo novo aqui, algo diferente. E aí ele criou uma terapia de curta duração, no qual ele fazia essa modificação dessas crenças e desses pensamentos distorcidos e disfuncionais desses pacientes. E daí foi que nasceu a terapia cognitiva, que hoje a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, Então, como que a TCC ela trabalha, gente? O Beck, ele acreditava que as crenças que temos sobre nós mesmos, sobre o futuro e sobre o mundo, eles determinam o modo como a gente age e o que a gente sente, E aí ele falou assim, a gente precisa entender como é que é esse modelo cognitivo, como que funciona esse modelo cognitivo de cada paciente, Então, primeiro, a gente tem uma situação, um fato real, Então, por exemplo, você tem que apresentar um trabalho na faculdade. Essa é uma situação real, você tem que passar por ela, Depois, você tem um pensamento. Eu vou gaguejar, não vai dar certo, as pessoas vão rir de mim, Como é que eu vou fazer com isso, E aí, isso vai te gerar uma emoção, de medo, de angústia, uma reação fisiológica, Aí você vai começar a sentir sudorese, você vai começar a sentir taquicardia, e aí depois disso você vai ter um comportamento. Esse comportamento provavelmente vai ser, eu não vou apresentar esse trabalho não, eu vou deixar para depois, eu vou conseguir um atestado médico. E aí, gente, a gente vai ficar até a vida toda fugindo dessas situações? Então, o modelo cognitivo, ele funciona dessa maneira. A gente tem uma situação real, dessa situação real a gente tem um pensamento, desse pensamento a gente tem um sentimento e desse sentimento a gente tem um comportamento. E aí o Beck falou assim, caramba, a gente precisa mostrar para esse paciente quais são as evidências desse pensamento, para mostrar para ele que esse pensamento não é real, Aí você pode perguntar para o seu paciente assim, mas então, que evidências você tem de que as pessoas vão rir de você, de que a sua apresentação vai ser ruim? Aí a pessoa pode falar assim, porque já aconteceu uma vez. Ok, já aconteceu uma vez, você se sentiu mal. E para que não aconteça novamente, como é que a gente pode trabalhar? A gente faz algo muito gradativo nesse trabalho. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com o paciente, primeiro ele vai apresentar para ele mesmo, em voz alta, depois ele vai apresentar em frente a um espelho, depois ele vai apresentar para um grupo pequeno de pessoas, 2, 3 pessoas que ele conhece, que ele gosta, pessoas que apoiam. Depois ele vai começar a apresentar para grupos pequenos de pessoas desconhecidas, até que ele consiga gradativamente apresentar para várias pessoas, E aí, dessa forma gradativa, ele vai entendendo que essas evidências elas não são reais, que é possível sim apresentar um trabalho. Mas talvez ele não seja um grande orador, Talvez não seja isso que ele queira seguir na vida, mas ele vai conseguir lidar com essas situações do dia a dia.
tá? Então, o que é a terapia cognitivo-comportamental, gente? Ela é uma terapia estruturada, tá? A gente trabalha com protocolos, a gente sabe como vai iniciar uma sessão, como vai ser o meio da sessão, como vai ser o fim da sessão, tá? Ela é uma terapia de curta duração e a gente também trabalha com a resolução de problemas, a gente trabalha com o presente. Então, assim, o paciente ele vai trazer várias demandas para você, terapeuta, né? Só que aí você vai filtrar essas demandas de acordo com a prioridade. Geralmente, vamos supor que um paciente fale para você assim, eu tô com problema em tudo, eu tô com problema no relacionamento amoroso, eu tô com problema no trabalho, eu tô com problema de saúde, eu tô com problema com a minha família, e aí você fala, mas o que está te incomodando mais nesse momento? E aí você vai pontuar demanda por demanda. Você vai fazer todo o modelo cognitivo com esse paciente para ele descobrir como que ocorreram essas demandas, o que ele sente mediante essas demandas, quais são os gatilhos que essas demandas estão apontando, né? E aí você vai trabalhar com ele de forma a modificar esses pensamentos disfuncionais, tá bom? Então, gente, deixa eu continuar aqui. Como que a gente faz uma estrutura da sessão, né? Então, primeiro a gente vai estabelecer uma relação terapêutica com o paciente, né? O paciente precisa confiar em você, você vai falar para ele da ética do psicólogo, do sigilo do psicólogo e das sessões. Depois a gente vai fazer uma checagem de humor, né? Como que ele está hoje? Como que ele passou a última semana? Como é que foi isso para ele, né? A gente vai checar então, esses sintomas e essas experiências que esse paciente passou, tá? A gente vai pedir a esse paciente para ele nomear os problemas dele, a gente vai fazer um modelo cognitivo e no final de cada sessão a gente vai passar um exercício de casa ou plano de ação, tá? Como que funciona esse exercício de casa ou plano de ação? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que se o meu problema, né, o problema do paciente for falar em público, que a gente tem que fazer de forma gradativa, então você pode passar, por exemplo, de exercício de casa para esse paciente, que ele comece fazendo a apresentação que ele tem que fazer em voz alta. E aí que ele treine isso durante uma semana até a próxima sessão. Aí na próxima sessão você vai perguntar para ele se ele conseguiu fazer esse exercício de casa, como que foi para ele fazer esse exercício de casa, quais foram os empecilhos, quais foram as facilidades, tá? E aí, à medida que ele for conseguindo avançar no tratamento, você vai passando exercícios de casa mais difíceis, né? Num grau de dificuldade maior. Aí, como eu falei, depois dessa sessão, na próxima, você vai pedir para ele apresentar, por exemplo, para o espelho, né? E aí, gradativamente, ele vai conseguir, né, vencer esse bloqueio da apresentação em público, tá? Esse é um exemplo de demanda, tá bom, gente? Mas tem várias demandas que aparecem pra gente. Demandas muito comuns, como ansiedade, depressão, né? E são demandas, né, que a TCC consegue resolver muito bem, tá? Então, alguns manejos que a gente usa, né, na TCC. Por exemplo, a psicoeducação. O que é a psicoeducação? É a gente ensinar para o nosso paciente o que ele tem, a demanda que ele está trazendo, né? Então, por exemplo, se ele traz para você um quadro depressivo, né? Aí a gente vai ensinar para ele o que é a depressão, né? Como que a depressão acontece, para explicar para ele que isso que ele está sentindo são características de um quadro depressivo, né? E aí, até agora, você está gostando do conteúdo? Está interessado? Está aparecendo aí para você um link, tá, de inscrição? É só clicar aí. A gente tem uma oferta exclusiva para vocês que estão assistindo a live, tá? Então não deixe de clicar e fazer a sua inscrição, tá bom? Tá aí o link para vocês. Então, retomando esse exemplo da depressão, você vai explicar para ele tudo o que ele está sentindo. Você vai explicar para ele esse modelo cognitivo. Você vai contar para ele como que funciona, né? Quais as reações que estão tendo no corpo dele.
tá? E aí você vai contar para ele também quais são os gatilhos, você vai descobrir junto com ele o que leva ele a ter esse quadro depressivo, né? Quais foram os traumas ou as situações pelas quais ele passou que ele pode ter gerado esses traumas nele, né? E ter gerado essa depressão que hoje se enquadra na vida dele. E aí você vai mudando esses pensamentos dele no decorrer do tratamento, tá? Então, por exemplo, com a depressão, vamos supor que o seu paciente chegue e ele esteja num completo quadro de depressão no qual ele não consegue tomar um banho, ele não consegue levantar da cama, né? Ele já perdeu o trabalho. Então, é uma pessoa que está com pensamentos muito disfuncionais. Provavelmente, esses pensamentos criaram nele uma generalização, do tipo, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada, né? Então, a gente vai começar questionando as evidências desse pensamento. Que evidências você tem de que ninguém gosta de você? Que evidências você tem de que você não serve para nada? Pode ser que você não seja bom em determinadas tarefas, mas em outras você tem talento. E aí a gente vai trabalhar dessa maneira. E gradativamente a gente vai pedir como tarefa de casa, por exemplo, primeiro você vai levantar da cama e você vai andar na sua casa, dentro da sua casa mesmo, né? E na próxima sessão você me conta como que foi esse exercício de casa. Quais as dificuldades que você teve, quais as facilidades que você teve. E aí a gente vai avançando. Depois você pede para esse paciente, por exemplo, tomar um banho, né? Tomar um banho relaxante, né? Depois você vai futuramente pedir para esse paciente sair de casa, né? Ir até a padaria, tá? E aí gradativamente você vai vendo como ele vai reagindo, até que vai chegar um ponto que ele vai conseguir sair de casa, retomar a vida, procurar um trabalho novamente. Então é assim que a gente trabalha, tá? Então a psicoeducação é a gente explicar para o paciente, né, o quadro que ele apresenta e fazer o modelo cognitivo com ele. A gente faz sempre a verificação do humor, para a gente saber como que aquele paciente chegou na sessão. Como que ele chegou na sessão, né? Por que aquele humor dele está daquele jeito? Se ele está feliz, o que aconteceu para que ele ficasse feliz? Né? E aí a gente pode usar isso como um ponto positivo, tá vendo? Você tem momentos felizes. Você tem condições de ser feliz, de estar feliz, né? É só a gente trabalhar para isso. A gente vai fazer a ativação comportamental, que é a discussão dos problemas, a descoberta guiada, o questionamento socrático, a identificação das distorções cognitivas, isso é muito importante, mostrar para o paciente o quanto aquele pensamento dele está distorcido, né? A descatastrofização, que é o quê? É quando o paciente, tudo para ele vai dar errado, tá? Tipo, ninguém gosta de mim, nada para mim dá certo, eu não sirvo para nada. São as crenças limitantes que muitos pacientes apresentam. Então, a gente vai tentar trabalhar com essa descatastrofização, ou seja, não é essa catástrofe toda, né? E com as evidências, né? Também outra ferramenta que a gente usa muito é perguntar a gradação, do tipo de 0 a 10, o quanto você está se sentindo assim? Né? O que você diria para um amigo seu se ele estivesse na mesma situação que você? Tá? Então é algo também que a gente trabalha. A gente trabalha com contínuo cognitivo para modificar crenças, experimentos comportamentais, ênfase no positivo. Não é que a gente vai falar que tudo está lindo, tudo está maravilhoso, não é isso. Mas a gente vai mostrar que existe um outro lado da situação que aquele paciente não está enxergando. Né? É igual quando ele fala assim, nada de bom acontece na minha vida. Então vamos rever a sua vida, né? Você tem amigos? Você tem família? Você tem trabalho? Alguma coisa de bom deve ter na sua vida, né? Então a gente vai trabalhar com isso também, tá? Agir como se. Agir como se vamos imaginar que essa mesma situação estivesse acontecendo com um amigo seu. Que conselho você daria para esse amigo? Né? Como que você falaria para ele sair dessa situação? Porque às vezes o paciente ele não consegue se ver naquela situação. Ele não consegue ver o que ele está passando.
Mas se você colocar uma outra pessoa, uma pessoa imaginária, um amigo, alguém com a qual ele se identifique, é mais fácil dele perceber, tá? Prescrição gradual de tarefas, que foi o que eu falei muito aqui para vocês, exposição e role play. Role play, gente, é a troca de papéis. Então, por exemplo, se eu tô com um problema com relacionamento com a minha mãe, aí o terapeuta faz o papel da mãe, o paciente faz o papel do filho e depois eles trocam de papéis. Para quê? Para você mostrar para o seu paciente que tem outras formas dele falar com a mãe dele, né? E tem outras formas da mãe dele responder, dependendo da forma com a qual ele fala, tá? Porque, assim, às vezes a gente não percebe que a gente provoca determinados comportamentos no outro, né? O paciente provoca determinados comportamentos no outro. Então, assim, ele precisa perceber que a maneira com a qual ele fala e age com essa pessoa, com a qual ele tem problema hoje, no caso do exemplo, a mãe, é a resposta do comportamento dessa mãe. Eu costumo falar muito que a gente não muda o outro, a gente muda a gente, né? Então, o paciente precisa mudar o comportamento dele para que os outros mudem o comportamento com ele, tá? E ele precisa entender isso. A gente usa mindfulness. Mindfulness é uma técnica, né, que vem muito da yoga, tá? É uma técnica de respiração, da gente entrar num estado de atenção plena, né? Técnica da torta, que a gente faz um gráfico, tipo aquele gráfico de torta mesmo, com as fatias, né? Autocomparações e lista de méritos, então a gente faz com o paciente todas as listas de mérito, tudo que ele já fez de bom na vida, né? E tudo que ele pode fazer, todos os talentos que ele tem, para que ele reconheça as forças dele e faz autocomparações também. Comparar com o que você já alcançou hoje e não com aquilo que você não conseguiu. Então, por exemplo, você está fazendo uma graduação, mas está com dificuldade de terminar o curso, né? Você vai mostrar para o paciente o seguinte: olha, mas você já concluiu o ensino médio. Você não vai falar para ele, mas ainda você não concluiu a graduação, mas está difícil concluir a graduação. Você vai pegar pelo ponto positivo, aquilo que ele já conseguiu fazer. Você não conseguiu concluir o ensino médio? Então, você tem total condição de concluir a graduação. Pode ser que você esteja passando sim por um momento turbulento, né? Mas você, terapeuta, junto com esse paciente, você vai ajudar com que ele caminhe aí sozinho, né? Com que ele consiga concluir os objetivos dele. A gente usa reestruturação de memórias primitivas, treinamento de habilidades sociais, tá, gente? Isso é muito importante também. Como eu falei com vocês, o jeito que o seu paciente age é o retorno que as pessoas vão dar para ele, tá? Exercícios de casa, ensaio de técnicas de enfrentamento. Enfrentamento dos problemas, gente, eles podem ser adaptativos, né, ou mal adaptativos. Então, por exemplo, se eu estou em casa, né, com crianças, vamos supor que você seja, né, que o paciente seja um pai ou uma mãe e que tenha crianças em casa. Imagina que seus filhos estão brigando, né, que os filhos do paciente estão brigando e gritando. E aí você se enerva com aquilo e fala, parem de gritar! Mas aí você para e pensa, gente, eu estou pedindo para a criança parar de gritar, gritando. Olha como isso é uma coisa tão dicotômica assim, né? Tipo, como que você pede para alguém parar de gritar, gritando, tá? Então, esse é um enfrentamento da situação que ele é mal adaptativo. Por quê? Se você está pedindo para a criança gritar, gritando com ela, a criança está entendendo o quê? Que aquilo é um comportamento normal, né? Que isso é um comportamento normal. Então, assim, isso não é um enfrentamento mal adaptativo, isso não é um enfrentamento adaptativo. O que a gente vai falar com esse paciente? Olha, eu preciso te ensinar, né? A gente precisa trabalhar para que você tenha enfrentamentos mais adaptativos, tá? E como que a gente faz isso? E aí, gente, até agora, vocês estão gostando do conteúdo? Tá? Inscreve aqui no link, gente, tá? O link aí para vocês. Lá na nossa página tem toda a matriz curricular do curso, tá? E hoje a gente está com uma oferta exclusiva para vocês que estão assistindo a live. Não deixa de clicar, tá? Essa oportunidade é só agora, é só hoje, tá?
Então, como eu estava falando com vocês sobre a questão do enfrentamento, esse enfrentamento adaptativo, como é que a gente vai trabalhar com esse paciente? Olha, você está gritando para dizer para uma criança que você quer que ela pare de gritar. Quais outras formas você poderia fazer isso? Você já pensou que, de repente, você poderia falar calmamente? Você já pensou que você poderia descer até o olhar da altura dessa criança e falar com ela olhando nos olhos? Meu filho, minha filha, eu gostaria que você falasse mais baixo. Eu estou aqui do seu lado, seu irmão, sua irmã está aqui do seu lado. Precisa gritar tão alto? Será que se você falar no tom que eu estou falando, ele ou ela não vai te ouvir? Perceberam, gente, como que muda a aura do lugar, né? Então, tipo assim, a gente precisa trabalhar com esse paciente um enfrentamento adaptativo, algo que seja bom, algo que surta um efeito positivo, tá? Dentro dos enfrentamentos, a gente tem, por exemplo, o enfrentamento de fuga, que é muito comum, né? Quando eu não sei resolver um problema, quando eu não consigo lidar com aquela situação, o que que eu faço? Eu fujo dela, né? Então, assim, não, eu não consigo resolver determinado problema, então eu vou viajar. Mas quando você voltar de viagem, o problema vai continuar lá, né? Então, a fuga, gente, ela é um enfrentamento mal adaptativo, tá? Então, a gente precisa transformar esse enfrentamento num enfrentamento adaptativo. Mostrar para esse cliente, para esse paciente, desculpa, que existem outras formas de enfrentar as situações que são maneiras adaptativas de enfrentamento. A gente faz sempre um feedback da sessão, né? Então, no final da sessão, a gente vai conversar com aquele paciente para ver o que ele entendeu da sessão, o que foi trabalhado na sessão, o que ele achou de positivo, o que ele achou de negativo, o que ele sentiu falta, tá? Então, a gente vai pedir sempre um feedback da sessão, para ver se ele compreendeu tudo o que foi trabalhado naquela sessão, tá? A gente também faz, gente, uma prevenção de recaídas. Tá? Então, assim, porque às vezes você faz um tratamento durante um tempo, mas assim, por mais que aquele paciente ele continue bem, ele pode ter uma recaída. Então, a gente faz prevenção de recaída. Uma das técnicas que a gente usa para prevenção de recaída são os cartões de enfrentamento, no qual ele vai colocar, né, na casa dele ou no trabalho dele esses cartões de enfrentamento. Então, assim, nesses cartões, frases do tipo, eu posso vencer. Eu venci o vício, vamos supor, né? Eu venci a depressão. E aí você ensina esse paciente a colocar esses cartões de enfrentamento para que ele lembre tudo que foi trabalhado nas sessões, tá? E sempre você pode fazer sessões novamente quando houver uma recaída. Mas o próprio paciente, ele vai entender que tudo que ele aprendeu nas sessões, ele vai levar para a vida dele, né? E assim, porque problemas vão surgir sempre, né? Não tem uma pessoa na vida que não tenha problemas. E assim, geralmente acontecem alguns fatos que faz com que esse paciente precise voltar à terapia em determinado momento. Então, por exemplo, ele foi lá na terapia, ele resolveu as demandas dele, ele está super bem, está trabalhando, está estudando, está namorando, enfim. Mas aí acontece um luto, né, na família dele, de uma pessoa muito importante, que ele tem muito apego. Então, assim, isso com certeza vai mudar o estado emocional desse paciente. E aí sim, ele pode voltar para a terapia e trabalhar essa demanda do luto, tá? Então, assim, mesmo após a alta, é provável que esse paciente ainda volte a te procurar em alguns momentos e tá tudo bem, tá? Não quer dizer que você deu alta e nunca mais ele vai voltar para a terapia, tá? Isso é importante também. E aí, gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, por que a terapia cognitivo-comportamental é ideal para você? Quem pode fazer esse curso, né? Então, assim, quem pode fazer o curso de terapia cognitivo-comportamental é a pessoa que é formada, graduada em psicologia ou em medicina com especialização em psiquiatria, tá? Por quê, gente? Algumas pessoas de outras áreas às vezes me perguntam por que eu não posso fazer o curso. Quando, por exemplo, uma pessoa ela é graduada em Direito, vamos supor, né?
ela faz uma especialização. Ela vai atuar com direito civil, ela vai atuar com direito penal ou com direito constitucional, né? Um médico, quando se forma, ele vai trabalhar com pediatria, com oftalmologia, né? Entre outras especialidades. O psicólogo é a mesma coisa, tá? Você pode ser um psicólogo que segue a linha da psicanálise, que segue a linha da terapia analítica, a linha da humanista, da comportamental, e a terapia cognitivo-comportamental é uma delas, tá? Então, esse curso é ideal para os psicólogos e para os médicos psiquiatras, tá bom? E assim, é um curso recomendado pela Organização Mundial de Saúde, tá? Vários neurologistas e psiquiatras indicam a terapia cognitivo-comportamental por causa da sua alta eficácia e por resolver os problemas de forma de curta duração, tá? Você pode atuar em diversas áreas. Você pode atuar no hospital, na escola, no consultório próprio, em clínicas, todas as áreas da psicologia você pode atuar utilizando a terapia cognitivo-comportamental, tá? E como que é o nosso curso, né? O nosso curso ele é dividido em módulos, tá? Ele vai acontecer aos sábados. Então, num sábado, você vai ter aula de 8 da manhã até as 17h30. E aí, no outro sábado, você vai ter uma webinar, tá? De 9 às 11. Nessa webinar, você vai ter discussão de casos clínicos, né? Você vai ter tira dúvidas, tá? Então, assim, vai funcionar dessa maneira. E aí, gente, o diferencial do nosso curso é que ele é um curso que foca na prática, tá? Então, vamos supor que você, né, psicólogo, já esteja atuando em um consultório e atendendo um paciente. Você vai poder trazer os seus casos clínicos para serem discutidos em sala de aula. A gente tem 40 horas dentro do curso que é destinado à supervisão, tá? Se você ainda não tiver um consultório próprio, se você ainda não tiver um paciente, a gente tem aqui uma clínica no Unisalles, que é o CIASC, que você pode atender um paciente da clínica, tá? E aí você pode trazer esse caso clínico para ser discutido na sala de aula, tá bom? E aí, gente, como é que tá? Vocês estão gostando, tá? A gente tem essa oferta exclusiva, tá, gente? O link tá aí no chat, tá bom? Então, eu peço que vocês não percam essa oportunidade, tá? Então, agora, gente, eu vou responder algumas perguntas, tá? Que foram passadas aqui. Quem está finalizando o curso pode fazer essa pós ainda estudando? Gente, se você estiver no 10º período do curso de psicologia, tá? Você pode fazer a sua inscrição, você vai fazer a inscrição e aí você vai entrar como um curso de extensão. Assim que você entregar o seu diploma, você vai continuar o curso normalmente e no final você vai receber o seu certificado de pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, tá? Boa noite, professora Mariana, excelente exposição sobre a TCC, quero me inscrever. Que bom, Bruno, se inscreve mesmo e aproveita a sua oferta exclusiva, tá? Porque é só hoje. Matheus falou, mas essa pós, ela é voltada para a prática real? Com certeza, Matheus. A nossa pós, ela é focada na prática, tá? Como eu falei, vocês vão ter um paciente que vocês vão atender, pode ser um paciente que vocês já estejam atendendo, tá? Ou um paciente que vocês vão atender aqui da nossa clínica, e aí a gente vai ter essa supervisão desse caso clínico, tá? E assim, todas as aulas a gente vai discutir casos clínicos. Todos os professores da pós-graduação, gente, eles são pessoas da prática, tá? Que estão trabalhando na área, que estão focadas, que estudam, tá? Ábila falou, excelente aula, já estou ansiosa para formar e poder fazer essa pós também. Ah, maravilha, né? Obrigada, Ábila, se inscreve mesmo e se inscreve agora nessa oferta exclusiva, tá? Gente, uma pergunta que fizeram aqui também, sobre a matriz curricular. A matriz, ela está no site do Unisalles, tá? unisalles.br, pós-graduação, tá bom? Então, lá tem a matriz curricular.
E aí, gente, dentro dos assuntos da matriz curricular, a gente vai falar das técnicas da TCC, a gente vai detalhar todas as técnicas, né? TCC nos transtornos alimentares, TCC para a depressão, a gente vai falar de terapia do esquema, tá? Que é uma terapia de terceira geração da TCC, a gente vai falar da terapia da aceitação e compromisso, tá? Dentre outros assuntos bem legais. É só você fazer sua inscrição e vir aqui estudar com a gente. Então, gente, a gente está encerrando agora a nossa live, tá? E mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tá? Por vocês terem assistido. E não percam a oferta exclusiva. Link no chat, é só hoje, tá bom, gente? Obrigada, boa noite. Você sabia que mais de 60% dos profissionais pós-graduados são melhor remunerados do que aqueles que possuem somente a graduação? E dependendo da área, esse valor pode ser ainda maior. Nesse sentido, investir em uma pós-graduação pode ser uma das melhores estratégias para você se tornar um profissional altamente requisitado. Além dos benefícios salariais, você poderá ter novas oportunidades de carreira, adquirir conhecimentos avançados e desenvolver um network essencial nos dias de hoje. Sentiu interesse? O Unisalles pode te ajudar a aprimorar sua